especial por vocês. Pusemos uma sala que tem o melhor condicionado da igreja. Porque a gente pode ir mais tempo aqui, né? Estou brincando, mas muito bem-vindos, de verdade. Tão bom ver vocês aqui. Eu creio que tem sido desde o domingo passado, como hoje também, um fim de semana muito marcante. E o nosso desejo é que Deus fale com a gente, né? E tomara que você tenha toda a liberdade de dizer: Deus, fale comigo. E deixa Deus agir na sua vida, na nossa vida, como todos nós precisamos. Tá aqui na frente, um assunto como hoje é desafio. Mas eu creio que também, quando a gente é mais vulnerável, né? Parece que Deus fala mais com a gente, quando a gente tira um pouco da capa e diz: eu preciso. Então eu queria orar, depois passar a palavra para o Daniel. Daniel tem se dedicado ao estudo nesse assunto que ele vai falar. Depois ele pode contar, eu fiquei impressionado como ele concluiu a dissertação dele, o que ele falou para o orientador, dando lugar à palavra de Deus. Isso foi muito marcante, me inspirou muito também. Então, está sendo muito bom aqui eu carregar a mala dele hoje. Ele vai falar a maior parte do tempo, só vou fazer o final. Mas eu li o material dele e fiquei inspirado. Então, sei que vai ser inspirado é mais do que isso, acho, encorajado. De perceber como que a Bíblia fala. Já falava bem antes do que a ciência tem falado e isso nos encoraja. Nós vamos orar. Ó Pai amado, obrigado, Senhor, porque estamos aqui nesse tempo de aprendizado. E nós pedimos que o Senhor fale conosco, que a Tua palavra, aquilo que o Daniel vai trazer, que aquilo que a gente vai ouvir, nos dê encorajamento, traga alguns esclarecimentos, mas acima de tudo, que a nossa confiança em Ti seja mais ainda fortalecida. E muito obrigado pela vida de cada um que está aqui. O Senhor conhece a história de cada um. E obrigado porque o Senhor, conhecendo a nossa história, o Senhor trabalha em nós. Te agradecemos isto em nome de Jesus. Amém. Daniel, a palavra é tua, depois eu ajudo você no fim. Mas apresenta a sua esposa também, né? Sem ela, quem você seria? Falar a verdade. Jéssica, fica de pé, meu amor. Minha esposa, meu presente de Deus, né? Tem me ajudado aí muito mais na minha vida. Bom dia a todos. Obrigado pela presença, por nos prestigiar. Deixa minha água aqui. O pastor Lisanes falou, né? Esse tema, comecei a estudá-lo quando fui defender minha tese de doutorado, que foi em janeiro de 2020, antes da pandemia. E foram 4 anos de estudo dentro daquela tese. Eu fiz no Hospital das Clínicas da USP. E o diretor ali da neurologia, a chefe da cadeira de neurologia, né, que é um catedrático, quando a gente terminou, foram 4 horas, né, de arguição. Ele falou assim: depois de tudo isso, você acredita em Deus? Aí eu falei assim: pois por isso, a partir de hoje, eu acredito mais ainda em Deus e na criação dele. E a partir disso me motivou a estudar, né, esse tema, principalmente na minha área, que é a neurologia, né, a respeito de como a gente vê Deus em todas a parte da construção da obra dele, né, que somos nós. Também somos nós, né? A obra dele inclui a gente. Aí hoje, nas apresentações anteriores, já foi muito falado, né? Principalmente na primeira apresentação. Nós vamos trazer aqui alguns aspectos que podem derrubar alguns paradigmas e abrir a nossa mente, nossos canais de aprendizado para construir, eu vou falar aqui agora, né, novas conexões, novas sinapses. Tá? Então, antes de eu passar para o próximo slide, o que nós temos na neurociência que mudou a neurociência nos últimos 10 anos? Muito mais do que entender áreas do cérebro, que se passou no século XX, a partir de 1910 até a virada do século para 2000, o conhecimento da neurociência foi muito centrado em reconhecer áreas específicas e suas funções. Ok, muito importante, porque sem essa base a gente não poderia evoluir mais do que isso. E com o atributo do crescimento da computação, da tecnologia, das redes e bases de dados, muito comparativamente ao computador, né, o nosso cérebro nesse sentido, usando a inteligência artificial, a gente passou a entender que existem mudanças estruturais no nosso cérebro a partir da nossa evolução. Quando eu falo evolução, à medida que nós ficamos mais maduros, né? Então, desde quando a gente está no ventre da nossa mãe, ali nas primeiras semanas, as primeiras 4 semanas, né, são dedicadas principalmente à formação do sistema nervoso da criança, até
os dias de hoje em que nós estamos, né, qualquer um de vocês está, aos 20, aos 40, aos 60, aos 80, aos 100 anos, o nosso cérebro está em constante transformação. E nós chamamos isso de neuroplasticidade. Então, o conhecimento e a demonstração da neuroplasticidade dos últimos 10 anos é que mudou todo o processo de entendimento, tanto do tratamento psiquiátrico, psicológico e do tratamento neurológico. E hoje tem sido também base de estudos neurocientíficos que vão confrontar aí, vamos dizer assim, podem confrontar até mesmo Deus, que é a questão de implantes de chips no cérebro, o controle da mente, né, por grandes big techs. A gente lia sobre o Apocalipse, né, o código da besta, mas esse código da besta pode ser um chip no seu cérebro, né, não está muito longe disso. Como também a questão da gente conseguir fazer com que ninguém mais adoeça, mudando o DNA. Então, são prospecções da ciência que parece, hoje a gente olha, parece que é impossível, mas Deus está no controle de todas as coisas. Vai até onde Deus permitiu, eu acredito nisso. Mas, então, esse conhecimento, essa evolução, como o pastor falou hoje, né, que o Senhor falou que a ciência se multiplicará, e essa ciência é um conhecimento que Deus permite que o homem tenha, porque Ele criou todas as coisas. Mas a gente consegue ver essa ciência até mesmo dentro de uma única célula, certo? Então, para a gente começar a falar, como a gente está falando da valorização da vida, nós vamos falar um pouco da neurociência da fé associado aos sistemas neurológicos de controle da emoção, tá? E nós vamos começar a entender quais são aquelas emoções primárias. Depois eu vou mostrar algumas fotos mostrando, quero que ninguém saiba sabendo neuroanatomia, mas para a gente entender que o nosso cérebro possui áreas específicas de controles emocionais. E, como eu falei com vocês, no passado recente, a gente sabia, esta área se conecta com essa área, então a tristeza, a alegria, é esta área. Mas agora a gente sabe que a modulação do comportamento, ela tem um substrato de mudança de redes neurais. Então a gente consegue mudar o nosso comportamento e a gente aprende a controlar nossas emoções. E esse processo de aprendizado, de controle de emoções, nós podemos dizer que seria fé, podemos dizer que seria espiritualidade, mas eu acredito que é a ação de Deus na nossa mente, é a ação de Deus no nosso corpo. E tudo que Deus ensina na palavra, o pastor vai falar depois, né, nos nossos exemplos bíblicos de Adão, Davi, Timóteo, com os exemplos em que eles tiveram de pessoas imperfeitas que se tornaram pessoas melhores com a ação de Deus, tem a ver com essa mudança, né, nas conexões cerebrais, nessa modulação do comportamento. Então, nós podemos chamar isso de fé como ação de Deus, no meu ponto de vista. Tá? Então, o nosso cérebro ele é dividido, só passar para a gente entender, quais são as emoções primárias? Emoções primárias são aquelas emoções que nós, como seres animais, como os outros animais, temos. Então, todo animal ele tem alegria, tristeza, medo, nojo, raiva, surpresa, que são emoções que a gente chama de emoções reativas. Então, eu vi uma coisa que ameaça a minha sobrevivência, um pouco de microfonia, ameaça a minha sobrevivência, eu tenho medo. Alguma coisa que me trouxe prazer, eu tenho alegria. Alguma coisa que me frustrou, se tiver tempo a gente fala um pouquinho sobre os mecanismos da frustração, eu tenho tristeza, certo? Alguma coisa que pode me fazer mal, eu tenho nojo. E esse nojo ele pode ser um nojo físico, mas também pode ser um nojo social. Só que o nojo social ele já vai passar por uma outra base de emoções, que são as emoções secundárias. Apareçam. Isso. Que tem a ver já com a nossa rede social. Então, a culpa, por que é a emoção secundária? Depois eu vou mostrar para vocês isso de nível cerebral. Então, as emoções primárias estão naquele nível mais primitivo, reação de luta, fuga, sobrevivência. As emoções secundárias já têm a ver com o convívio social. Então, os seres humanos que passam a ter as emoções secundárias, né, os outros animais não têm, que é a culpa e a vergonha, que tem a ver com aquilo que a gente aprende como certo, como errado, como moral, como ético. E nós temos as emoções, que são as emoções de fundo, que são emoções que têm conexão com as emoções primárias. Então, elas são tonificadas pelas emoções primárias, que é a calma e a tensão. E essas emoções que podem ser reguladas, conscientemente reguladas. Elas são, num primeiro momento, automáticas, porque elas estão ligadas ao que chama de sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso que, teoricamente, a gente não tem controle sobre ele, que é frequência cardíaca, frequência respiratória, a temperatura da pele, sensação de sede, o controle dos órgãos, né, intestinais, digestivos,
Por isso que a tensão, o medo, desencadeia reações físicas, né? Diarreia, dor de barriga, vontade de vomitar, tremor nas mãos, coração acelera. Então, às vezes, ansiedade social, medo de expor, uma situação de perigo. Então, são as emoções de fundo. Essas emoções de fundo eram entendidas assim: eu sou assim, a emoção de fundo é assim, porque nós temos essa variabilidade genética de pessoas que têm um tônus, que a gente fala, um tônus, por exemplo, simpático, que é do sistema nervoso de exacerbação das emoções, maior do que outras pessoas. Que ele fala assim: aquele é muito ansioso, agitado, aquele é mais tranquilo, né, pode cair o mundo que está lá de boa. Isso é uma característica genética, mas isso não é um determinismo. Tá? Isso que é o mais importante. Porque a partir dos últimos anos, a gente descobriu que a gente consegue controlar. Então, o que o pastor fez hoje no final do culto, no final da aula dele, da meditação, lá, que ele fez para você focar a sua atenção nas partes do corpo, aquilo é um processo de que você desenvolve um autocontrole sobre as emoções de fundo. Então, ele fez aquilo, mas aquilo não é uma técnica inventada, assim, baseada no nada. É uma técnica baseada em estudos, porque você consegue modular esse comportamento, modular essas emoções. Então, por isso que numa crise de ansiedade, uma crise de medo, aquelas técnicas, elas realmente funcionam, porque você começa a usar o córtex, que a gente chama superior, o córtex do cérebro mais evoluído, no sentido de tempo, de evolução mesmo, né, do córtex mais primitivo, que é esse córtex mais animalesco, né, mais, que a gente chamou primário. Então, essa figura não é para ninguém sair decorando, mas essas áreas que estão todas identificadas são as áreas responsáveis pelo nosso controle emocional e o nosso controle cognitivo. Porque o cognitivo e o emocional estão totalmente intrinsecados, tá? Estão ligados. Então, quando o pastor falou assim, que quando você está num estado depressivo ou um estado de estresse crônico, muita tensão, não consegue dormir, ou que não conseguia ler a Bíblia, não conseguia dirigir. Porque as nossas capacidades cognitivas, elas são afetadas pelas outras áreas que processam as emoções, através das conexões dessa rede de neurotransmissores. Isso também explica por que a gente melhora quando a gente controla. Então, quando você faz os exercícios e o trabalho psicoterapêutico de entender, nomear e trabalhar essas emoções, você está construindo redes e pontes neurais para fazer esse controle sobre o seu cérebro mais primitivo. Então, isso é o que? É uma evolução. E aí, eu conversando com o pastor Lisanes, ele vai trazer isso. Então, na palavra do Senhor, a gente vê que os personagens, todos seres humanos, todos criados por Deus, então você nunca viu o Senhor na palavra falando que era um superpoderoso. Davi foi o superpoderoso? O pastor fez uma mensagem no ano passado, acho, falando do pecado de Davi, né, que ele cometeu adultério. E eu refleti, né, como que Davi, um homem escolhido por Deus, a história é linda, venceu tantas guerras, estava na posição de rei, que a gente tem ele como figura de Jesus, né? Não sei se isso é controverso, mas pode ser. Ele cometeu aquele ato, vamos dizer assim, falho. Mas era Deus mostrando que Deus é soberano e Davi era um homem, né? Era só criatura. E ele não estava, vamos dizer assim, totalmente impune, né? Ou ele não era super forte para controlar totalmente ali as suas emoções. Mas Deus queria ensinar alguma coisa para ele, né? Então, nós vamos ver que a gente precisa de passar por situações e o Senhor permite isso para que nós possamos fazer essa construção dessa evolução cerebral e nos tornarmos, vamos dizer assim, mais fortes do ponto de vista cerebral. Então, a resiliência, ela exige esse processo de transformação, de formação de redes, de sinapses. Então, toda a dificuldade que a gente passa na escola, na vida, a separação, o medo, a angústia, são emoções que elas são positivas para uma melhor cognição. Tá? É o que os psicólogos comportamentais falam que é o repertório de comportamento. Então, quanto mais situações na vida você vive, consegue vencê-las. E nós temos um adicional que, quando nós cremos na palavra do Senhor e nós entendemos que isso é um processo que Deus permite na nossa vida, nós possamos passar por isso com muito mais conforto e paz e tranquilidade. É difícil, né? Confesso que é difícil, mas o Senhor está nos ensinando a isso, né? Ok. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre aquelas áreas. Eu não sei por que eu não estou aprendendo a passar para o lado certo. Então, dessas áreas aqui que a gente vai mostrar, só queria apontar. Nós temos 2 TVs que é um pouco difícil de... Mas assim, nós temos áreas muito importantes. Deixa eu tentar voltar. Eu aperto o botão, ele vai sempre no mesmo lugar.
Coloca naquele cérebrozinho todo colorido. Aí, tá bom. Então, nós temos ali a amígdala, tá? Nós vamos falar um pouquinho dela, porque ela é muito importante na consolidação das memórias afetivas. Nós temos ali o OFC, que é o córtex órbito-frontal. E nós temos ali o DLPFC, dorso lateral pré-frontal córtex. E nós temos ali o ACC, tá? Que é o córtex cingular. Esses são os principais, nós vamos falar um pouquinho deles, sobre algumas coisas associadas, por exemplo, como a capacidade de perdoar, o processamento do entendimento social, da empatia, da frustração e da sensação de prazer e a sensação de conquista, né? A alegria por conquistar algo. Pode deixar comigo agora. Eu quero ir para frente. Será que você vai? Pronto. Então, essa parte que está mais branca, que é o que eu falei com vocês, que é o córtex mais evoluído, nós chamamos, então, do córtex cerebral, que também é chamado de diencéfalo. Tá? E aquela parte mais escura, vamos dizer assim, aquela parte mais do meio ali, onde vocês não veem, tem assim, uncus, tá? Giro subcaloso, deixa eu ver ali mais. Está escrito área emocional, giro parahipocampal. Aquela região é o cérebro mais primitivo, que nós chamamos de rinencéfalo, que é o nome que a gente dá para isso. Então, do cérebro primitivo vai emergir aquelas emoções que chamam primárias: medo, tristeza, nojo, tensão. E o córtex superior, principalmente a parte mais frontal, que é o que está para cada imagem, é o que nós chamamos do córtex mais evoluído, tá? Da região cerebral mais evoluída. O diencéfalo ou o telencéfalo, que controla, ele consegue controlar, através de formação de conexões, as emoções primárias. Certo? Vou só destacar, a amígdala está ali, ó, com vermelhinho, só para vocês saberem onde ela está. Então, ela é importante porque ela tem a ver com a formação das memórias afetivas. Deixa eu conseguir aqui. Pronto. A amígdala, ela é responsável, ela tem conexões com todas aquelas outras áreas que a gente mostrou coloridinhas. Então, quando a gente tem uma experiência emocional muito boa, muito prazerosa, eu conquistei algo, o Senhor me deu uma bênção, o Senhor me abençoou, eu conquistei aquilo. Essa memória, a amígdala modula como uma memória positiva e ela vai para o hipocampo, que está bem pertinho dela ali. Tá? Deixa eu ver se o laser point não funciona na TV, né? Não funciona, mas tudo bem. E essa memória vai ser guardada como uma memória positiva. Quando você tem um trauma emocional, a amígdala ela modula e isso vai ser guardado como uma memória negativa. A tendência é que as memórias negativas elas sejam desligadas, sejam removidas. Mas isso nem sempre acontece. E isso acontece também por uma predisposição, vamos dizer assim, genética. Então, a amígdala ela modula. Então, nós temos ali a aprendizagem de memórias emocionais, o controle do medo. Então, por isso, quando a gente vê um animalzinho, um cachorrinho filhote, que ele vai para uma situação em que ele machucou, ou que ele teve uma surpresa ali ruim, ele tende a sempre ter medo quando ele vê a mesma situação. Né? Isso é muito biológico, é muito animalesco mesmo da gente. Mas quando eu quero dizer isso, nós, seres humanos superiores, no sentido, né, da evolução, nós temos como mudar isso no futuro, né? Como modular isso. Tá? E a recompensa. A recompensa, aí, não vou falar que é importantíssima a questão do ser humano, porque a recompensa ela que vai modular todo um outro padrão de sequências de eventos de comportamento. E aí que eu vou falar com vocês que é a questão da frustração. Então, nós temos uma expectativa, criamos uma expectativa. Vou dar um exemplo assim, quero passar num concurso. Você estuda, né, por essa expectativa, que essa expectativa é muito grande. Chega um dia do concurso, está fazendo a prova, você começa a acertar todas as questões. Nossa, a prova está muito fácil. Você começa a ativar o que nós chamamos de área tegmentar ventral, que é uma região específica do cérebro, depois eu vou mostrar para vocês, que é uma área que ela é liberadora de dopamina.
que a dopamina é o nome que a gente dá por um neurotransmissor, que é uma molécula que comunica um neurônio com o outro. E a dopamina ativa a amígdala, que faz parte do sistema de recompensa, e ativa o córtex frontal, nos dando a sensação de prazer, sensação de êxtase, sensação muito boa, de tristeza, de alegria. E o que acontece? A gente tende, então, a sempre ter aquela sensação excelente. Então, a recompensa, quando você tem um comportamento que te gera a sensação prazerosa, você tende a repetir aquele comportamento, sempre. Quando você tem uma frustração, suponhamos, estou fazendo a prova do concurso, estou muito feliz que a prova está muito boa, sai o resultado, eu não passei no concurso. A amígdala vai ativar uma memória negativa e ela começa a inibir a produção de dopamina. E você tem a sensação contrária do prazer. Aí é a sensação da decepção, da tristeza, certo? Do fracasso. E aí você vai tender, se for um animalzinho, vamos dizer assim, ele tende a não repetir aquele comportamento. Seres humanos nem sempre. Seria a tendência. Tá? Então, só para a gente entender que é uma coisa muito primária. Então, essa é a importância da amígdala, tá bom? E aí que eu queria falar com vocês. Frustração e inveja. Então, quando eu falei com vocês da frustração, você tem um plano em que você teve um bloqueio, não vou dizer bloqueio, mas uma atenuação da liberação do sistema dopaminérgico, você não tem mais prazer naquilo. Você perde a sensação de prazer. E você vai querer fugir daquele comportamento, naturalmente. Tá? E aí, fazer estudos de neuroimagem, aquele estudo muito importante publicado na Science, né, que é uma revista muito importante de neurociência, mostrou o seguinte, usando ressonância funcional. O que é ressonância funcional? O paciente ele entra dentro do aparelho de ressonância, ele recebe um radioisótopo, que é um contraste, vamos dizer assim, que tem uma liberação de radiação, geralmente é glicose, e o pesquisador ele vai falando pelo fone de ouvido para aquele paciente, aquele voluntário, situações. Ele pode narrar uma história, ele pode pedir, tudo o que ele for fazer em pensamento, nunca expressar, porque na ressonância você sabe que não pode mexer, né? E aí ele começa a ver as ativações. Então fizeram uma pesquisa no grupo, né, de pessoas, essa pesquisa foi feita com 119 pessoas no Japão, em que eles contavam uma história e depois a pessoa ela teria um desfecho, e ela teria que julgar esse desfecho. E a sensação de frustração e inveja, as duas ativaram as mesmas áreas do cérebro, e por incrível que pareça, essas mesmas áreas ativadas são as áreas também ativadas quando a gente tem a sensação de dor física. Deixa eu só mostrar aqui. Tá? Que é o giro do cíngulo anterior e o estriato ventral. Aí mostrando, tá? O giro do cíngulo anterior, que é aquela área que eu mostrei para vocês que era ACC, naquela figura colorida. Estão mostrando ali as situações em que você tinha a ativação dessas áreas. E são as mesmas coisas, as mesmas áreas ativadas quando a gente experimenta a dor física ou a dor social, que é a rejeição, por exemplo. Certo? Então, quando nós sentimos inveja, que é um sentimento que, hoje o pastor falou, né, que o adversário ele teve de Deus, porque ele foi um anjo criado, né, o diabo, a sensação foi de dor. Então, é como se ele vivesse o tempo todo em dor. E ele quer vingar essa dor. E a sensação de vingança, eu não coloquei no slide, é uma sensação que ativa o sistema dopaminérgico, de prazer. Então, olha para vocês como é perigoso. Né? Então, quando você tem inveja de alguém, e aquela sua inveja, claro que não foi a sua inveja que fez isso, mas aquela pessoa ela tem um desfecho ruim na vida, você tem as áreas de prazer ativadas no seu cérebro. É feio isso, né? Mas é verdade. Tá? É verdade. Que é a mesma coisa que quando você tem a sua expectativa recompensada. Você também tem a ativação da área de prazer. Então, é um tema delicado, mas é para a gente falar. Eu estou elencando todas essas sensações para a gente chegar no final, que eu vou falar um pouquinho da depressão. Tá? Então, a gente vai entendendo que existem comportamentos humanos que eles têm alterações nos outros sistemas que a gente fala de neurotransmissão. E que isso vai ter um desfecho positivo ou negativo no final, alterando esse equilíbrio neuroquímico cerebral. Aí vem a outra pergunta. Depressão é falta de fé? Também a gente está corrido, mas eu vou falar rapidinho, tá? Não. Porque a gente precisa diferenciar duas coisas importantes. Que depressão não é tristeza.
a tristeza ela pode ser um dos sintomas da depressão. É o que geralmente as pessoas, quando estão com muita tristeza, que procuram ajuda, ou que vai para um desfecho, né, para aliviar o sofrimento dessa tristeza profunda. Mas a tristeza não é a depressão. A depressão é um estado patológico do nosso cérebro, e a gente tem vários estudos mostrando que tem alterações estruturais, neuroquímicas, e essas alterações estruturais neuroquímicas, não necessariamente a gente nasceu com elas. Mas a nossa vida, como a gente conduziu a nossa vida e nossos comportamentos, pode nos levar a elas. Certo? Então, sabendo disso, a gente pode ter comportamentos que podem fazer-nos evitar chegar nesse ponto de uma depressão. O pastor hoje ele falou, né, ele deu exemplo da última palestra dele, que ele teve um evento porque ele estava trabalhando muito, certo? Provavelmente ele estava num sistema, vamos dizer assim, de um tônus, que a gente falou, aquelas emoções de fundo muito ativadas, né? Muita tensão, muito medo, muita preocupação. Provavelmente ele teve um isolamento social. Quando eu falo isolamento social, não é só sair de casa, é isolamento social dentro da própria casa. Não conversar, né, com sua esposa, com seus filhos. É um isolamento de você, de si mesmo, exatamente. O que está acontecendo aí no seu sistema emocional? Você está aumentando os neurotransmissores que têm uma influência negativa de frustração, medo, inveja, e está diminuindo os neurotransmissores do prazer, serotonina, dopamina, da motivação. E isso, consequentemente, influencia no funcionamento cognitivo, memória, atenção, sono, relaxamento. Tá? Só que a tristeza, por mais paradoxal que seja, ela é necessária para o nosso amadurecimento emocional, porque elas são daquelas emoções primárias. Então, para a gente aprender a controlar a tristeza, quando falo assim, aprender a controlar, não é que é fácil ligar um botão, mas a gente precisa de passar por situações de tristeza, assim como de passar por situações de alegria, para a gente aprender a fazer esse controle das emoções, que é uma construção, que é uma modificação estrutural do nosso cérebro. E só para você ter uma ideia, que a tristeza é importante para a saúde do nosso cérebro, porque se uma pessoa que nunca sente tristeza ou está sempre em alegria, é uma pessoa que está em estado patológico. Que a gente chama de mania. O nome que dá na psiquiatria, na neurologia, é o estado de mania. Então, é uma pessoa que está numa situação de extrema alegria, extrema tristeza o tempo todo. Isso não é normal. É o que acontece no transtorno bipolar, né? Assim, tem os bipolares graves que eles ficam no estado de mania muito grave, né? Enfim. Vamos passar mais rápido aqui. E o Senhor permitiu, o pastor vai falar, que vários, né, nossos exemplos bíblicos tiveram momentos de tristeza. Teve o profeta que escondeu na caverna, né, pastor? E estava triste, ele estava desolado, né? Ele achou que Deus, né, tinha abandonado os profetas, né? Depois eu vou dar os exemplos aí. Da inveja, a gente tem o exemplo de Jezabel e Nabote, né? Enfim. Então é isso aí que a gente quis dizer. Então, o que a gente lembra da amígdala? Então, as pessoas que estão em estados depressivos, né, ela tem aí uma maior atividade da região da amígdala, na região que está responsável por ativação do desinteresse, da falta de vontade, das memórias negativas. Tá? Então, só para a gente desconstruir essa questão de que a depressão é um estado de falta de fé. Mas eu acredito que a falta de fé, estou falando como Daniel mesmo, não como ciência, né? Que a falta de fé ela predispõe a gente chegar no estado depressivo. Não que quem é crente não vai ter depressão. Mas quando eu estou falando falta de fé, não é no sentido de ser crente ou não ser crente. É a sua conexão com Deus. Tá? Que eu vou falar mais na frente, que o pastor ele falou muito pouquinho hoje na mensagem, mas é porque a oração, que eu vou falar para vocês mais na frente, ela está associada com uma ativação dos córtex frontais, que é aquela parte frontal do cérebro, que é responsável pela atenção, raciocínio lógico, memória, o controle emocional. Então, quando a gente está orando, que seria uma forma de meditar em conexão com Deus, nós estamos tonificando o córtex frontal e aprendendo de forma, vamos dizer assim, indireta, a melhorar o controle do nosso tônus emocional, a melhorar a nossa capacidade de nos perceber, a capacidade de melhorar. Quando ele faz os exercícios de respiração, você prestou atenção, nossa, minha barriga ela sobe e desce, meu ar entra e sai. Quando você está orando, você também está entrando nesse estado de autoconhecimento com Deus, certo? E melhorando as suas funções de autocontrole. Então, só para a gente lembrar que o afeto negativo, ou seja, quando você tem aqueles problemas que eu falei para você, né?
da inveja, da frustração, da tristeza, vamos dizer assim, crônicas, né? Então, vamos dizer, situações de vida ou comportamentos que eles se cronificam nesse estado, eles vão gerar um sofrimento emocional crônico que vai prejudicar, né, de ponto de vista neurobiológico, a estrutura do cérebro, tá? Esse é um livro muito legal, depois de vocês podem ler, que é Princípios de Neuroteologia, tá, do professor Andrew. E esse livro aí que ele mostra esse estudo que ele fez, tá, ele fez com freiras, com pastores, com padres, com estudantes de seminário, em que ele mostrou essa ativação do lobo frontal nas pessoas que oravam, praticavam oração, né, diariamente. E tem outra parte do estudo que mostra da questão da leitura da Bíblia, que ele mostrou também que existe um ganho cognitivo, né, e de controle emocional com o estudo da palavra. Aí essa para mostrar novamente o córtex frontal, né, essa parte que está mais, todas essas coloridinhas assim mais de fora, para a gente entender, ter uma ideia. E nós vamos falar agora do perdão. Então, o perdão, o que chamou atenção no estudo, né, que a gente está fazendo e buscando as evidências? Que quem nos ensinou sobre o perdão foi Jesus. Primeiro foi Deus que deu seu Filho, né, para que morresse por nós. Mas Jesus é o nosso maior exemplo do perdão. Mas o perdão, quando ele é genuíno, ele provoca alterações estruturais no nosso cérebro. Tá? Você reconstrói essas redes. E nós temos muitos estudos, eu vou falar aqui apenas de 2, mas muitos estudos que mostram isso. Tá? Então, o perdão ele foi associado a estados emocionais positivos em comparação com a falta de perdão. Então, aquelas áreas que eu mostrei para vocês, né, associadas com a liberação de dopamina, a área do prazer, da recompensa, todas elas são ativadas quando você atinge o perdão genuíno. Então, o nome até desse artigo é assim, como o cérebro físico alivia as dores emocionais, através do perdão. E aí, ele promove um bem-estar, a saúde cardiovascular, ele aumenta as taxas de sobrevivência, porque se você tem uma maior saúde cardiovascular, você não vai ter, não é que não vai ter, né, mas predispõe a chance de ter infarto, de ter AVC, né, de ter pressão alta e outras doenças. Tá? O perdão característico, ou seja, que a atitude constante de perdoar, estou pronto, estou aberto a perdoar, ele está associado, né, ao maior desfecho positivo sobre a saúde mental, a um recurso reduzido ao uso de medicamentos, né, e abuso de álcool. E o perdão estatal, que é aquele perdão da situação, né, do momento atual, ele está associado também com a sintomas físicos reduzidos. Isso foi mostrado através de estudos, vou mostrar para vocês aqui uma foto, esse é um estudo importante, ó, como o cérebro reage, né, ao perdão, à neuroanatomia do perdão. Então, todas aquelas áreas que a gente falou mais anteriormente, né, elas são ativadas durante a atitude do perdão. Então, esse estudo, por exemplo, como é que foi feito? Foi contada uma história, né, o paciente estava na ressonância, foi contada uma história, e foi dado para ele um desfecho. E aí ele tinha que acionar o botão se ele estava perdoando ou não, né, suponhamos, uma história de assassinato ou de um abuso, etc., de uma criança. E quando ele não perdoava, as áreas de sofrimento, de dor física, elas eram ativadas. Aí depois eles contavam outro desfecho daquela mesma história. Se realmente o voluntário ele perdoava, as áreas de recompensa, prazer, controle emocional eram ativadas. Se ele não perdoava genuinamente, porque a gente via isso pela ressonância, ele continuava ativando as áreas do sofrimento. Então, para a gente resumir, né, esse aqui é um estudo mostrando que quando o paciente, né, forgiveness é perdão, né, quando ele perdoa, olha só a circuitaria neuronal que ele consegue ativar, né, que são todas as sensações de bem-estar, de prazer, de conexões, e quando ele não perdoa, ele tem muito menos conexões ativadas. Então, esse foi um estudo. Nós temos vários estudos, mas como isso aqui era só um prenúncio, né, pastor? Mas a gente vai ter outras oportunidades para a gente falar mais sobre isso. Tá? Então, o perdão ele representa uma estratégia positiva e saudável para o indivíduo superar uma situação que, de outra forma, seria uma grande fonte de estresse do ponto de vista psicológico e neurobiológico. Então, perdoar alivia a dor de quem perdoa, não do perdoado, necessariamente, mas te traz saúde mental. Pode ser que muitas pessoas elas chegam à depressão, chegam ao estado de tristeza, por não
perdoar. E perdoar é aprender também, né? Então, Jesus nos perdoou. Então, assim, eu falei com a pastor Nizantes, né? Eu acredito que o exemplo de Jesus e com Jesus no nosso coração é muito mais fácil a gente perdoar genuinamente, né? Entender aquilo. Coloca no lugar de Jesus, né? Entender aquilo. E é uma construção. E é difícil, né? É muito difícil. Só que é libertador para a alma. E como Deus criou tudo, né? A nossa alma, e deu a alma para o homem, você vê isso acontecer no cérebro. Tá? Então, é o exemplo de Deus, o amor dele. Quando o pastor falou assim, que todas aquelas características, né? O mais importante é o amor, para que você não tenha, né, uma deturpação na sua saúde mental. O perdão está intrínseco ao amor, né? No dia a dia, no relacionamento, perdoar é amar. Então, são emoções intrínsecas, né? E outros estudos mostram, quando eu mostrei para vocês, né, a ativação do sistema dopaminético do prazer, do êxtase, da alegria, a atitude genuína de perdoar, ela está sempre ativando essas áreas. Alegria, prazer, motivação, ação, melhora cognitiva. Tá. Então, o perdão da perspectiva cerebral ele é processado na mesma área que a empatia. O perdão põe fim ao estresse causado por ódio crônico, que perturba o sono, aumenta o risco cardiovascular, de depressão e de ansiedade. Então, perdoar nos ajuda a prevenir depressão. Isso nós temos para falar por hoje. Agora o pastor Isaac vai complementar com os nossos... Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa, e vamos estar olhando nisso, de continuar. Não foi muito pouco tempo, né? Acho que tem várias perguntas que a gente tem, eu também tenho algumas. Mas o tempo está voando, eu queria relembrar 3 coisas dentro do que ele falou. Começar com o texto de Tiago 3,14, que diz assim, que põe junto 2 coisas, dentre todas que o Daniel falou. Diz assim, mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Isso nos reporta, por exemplo, a experiência de Saul com Davi. Saul se perdeu por causa da inveja. Agora, é interessante você pensar, talvez vocês já passaram por isso. Saul já tem experiência de vida, já era rei naturalmente antes de Davi. Agora, imagine você talvez com 40 anos de idade, provavelmente nessa época Saul tinha essa idade, e um garotinho de 17 anos, que não sabe nada da vida, está nas fraldas ainda, e ele é apontado como futuro rei. Pensando humanamente, acho que se eu fosse Saul, eu ia ficar com inveja também. Eu estou aqui, Zé, camelando aqui no meu trabalho, estou ralando como nunca, estou enfrentando os inimigos. E um garotinho de 17 anos. Aí ele age da forma errada, ele traz Davi para o palácio. Mas a inveja não se resolveu. E ele termina a vida sem lidar com a inveja. Aí nesse texto que eu mencionei, aparecem as 2 palavras, inveja, amarga e inveja. Aí como é que lida com isso? Eu fiquei pensando quando você estava falando, Daniel, que lá na igreja primitiva, nos primeiros 100 anos da igreja 200, o pessoal não tinha um Daniel para explicar isso, né? E como é que eles lidaram? Como é que eles lidaram? Lidaram com isso, não com o telefone. Lidaram com as escrituras e que, como ele falou muito bem, a gente não está livre de termos inveja, de termos ressentimentos. Já contei isso de público, quando eu vim para cá, eu tinha um ressentimento com aquele que tinha sido meu chefe. Demorei 10 anos para ficar livre, como você falou. Era uma luta, às vezes, diária. Eu contei aqui, às vezes, enquanto eu estava no aeroporto, eu me desviava dele, não queria fugir, mas tinha vontade, não, exagero meu. Mas bem, dava vontade, tomara que o avião dele caia. Não pensei isso, mas deu vontade de pensar. Quer dizer, então, nós não estamos livres disso. Agora, eu confesso que algumas vezes eu ficava... aí, quando eu vim para cá, eu só ouvia notícias boas de lá. Eu ficava triste porque eu queria ouvir notícias ruins. E só ouvia notícia boa. Bom, em parte era ressentimento. Aí como é que a gente lida? Como é que a gente faz as áreas, aquele mesmo do cérebro, voltarem a funcionar como devia? E tem coisas, meus queridos e queridas, que por nós mesmos a gente não consegue.
Eu estava lembrando aqui daquela parábola, quando Pedro chegou para Jesus. Quantas vezes devemos perdoar uns aos outros? O que era que tinha a maior dívida para receber, perdoou, deixou o cara ir embora. Aí o cara que foi muito perdoado, lembra da história, ele chega para alguém que devia bem menos, a dívida dele era impagável, o que devia para ele era pagável, e ele não perdoa. É interessante porque o chefe dele fala, você vai ficar aqui sofrendo até o dia que você pagar. E a gente não tem como pagar esse preço. E é o inferno. Eu não estou dizendo que o inferno é aqui. Mas a gente, às vezes, escolhe o inferno enquanto a gente não resolve perdoar. Como é que eu perdoo? Tem pessoas que são difíceis para a gente perdoar. São ofensas que marcam as nossas vidas para o resto da vida. São dores que vão em volta. E, naturalmente, eu não posso dizer que eu perdoei de uma vez por todas, nunca mais eu vou lembrar. Mas cada vez que eu lembrar, o que eu preciso fazer, Luiz, o que você falou, Daniel, está escrito na palavra, eu preciso lembrar que eu preciso perdoar de novo. E eu creio que na dependência de Deus, que não podemos fazer por nós mesmos, o perdão vem. Quando na dependência de Deus eu preciso repetir isso 10, 15 vezes, e a gente não consegue ofender alguém mais do que 490 vezes por dia. Não conseguimos, né? Mas a gente consegue relembrar 490 vezes a ofensa que a gente recebeu. E como é que eu saio desse inferno? Voltando ao que o Daniel falou, só Jesus pode nos capacitar. Quando a gente lembra que Jesus nos perdoou, Ele me capacita através do Espírito Santo que mora em mim, dizer, eu resolvo perdoar no poder dele. Mas aqui no texto que eu li, a inveja anda junto. E a inveja tem a ver com, eu queria ter o que o outro tem, eu não tenho. Mas é tão singular lembrar, até usando uma expressão que o pastor usou hoje de manhã, a missão que Deus deu para você fazer tem a ver com aquilo que você tem, com as habilidades que você tem. Eu confessei outro pecado aqui, né? Não pode estar lá fora que eu falei aqui, tá? Fica chato para o pastor. Mas teve uma época que eu tinha inveja de alguns pastores, de alguns pregadores. Eu queria ser como ele, eu queria ser como ele. E eu tentei imitá-los, mas foi um desastre na minha vida. E no fundo eu tenho que dizer, eu não podia falar isso de público, né? Ficava chato para mim, mas no fundo eu queria ser como eles eram. Até que o dia que eu tive que entender e admitir, Deus, eu tenho inveja de fulano. Me perdoe. E eu queria ter o que ele tinha e eu achava que eu não tinha. Mas porque Deus tinha para eu fazer, Ele me deu as capacitações. E na dependência dele eu poderia fazer o que Deus queria que eu fizesse. Eu não podia fazer o que aquele outro estava fazendo. Mas eu podia fazer na dependência dele o que ele queria que eu fizesse. E tem algumas coisas certamente Deus não vai lhe dar. Não porque Deus não queira dar, mas porque não faz parte da missão que você tem para você. O que é que eu preciso dizer, Deus? Essa transparência com Deus que é tão crucial na vida cristã, dizer, eu estou com raiva de fulano, ou eu tenho inveja de fulano, o que eu vou fazer? Dizer, admitir. E quando a gente admite, traz aquela a expressão do Daniel, aquela libertação interior. E nesse processo de confissão, Deus vai nos moldando para aquilo que Ele quer. Então, como é que a gente vai embora daqui? Foi tão bom para mim, Daniel. Eu estava ali sentado, eu tinha lido o material dele já antes, fiquei bebendo o que você estava falando. Fala mais, fala mais, fala mais. Mas eu acho que deu para eu entender também, como é que meu cérebro funciona. Mas por causa da queda, como o Lourenço falou um pouco antes, por causa da queda, aquela possibilidade que Deus deu para a gente, antes da queda, a gente lidar com essas coisas que viriam, a gente perdeu. Mas o que é que a gente tem hoje? Jesus. É quando eu digo eu não consigo, não posso. Mas Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então, quando eu senti que meu cérebro está mexendo comigo, vamos lembrar que o Daniel falou, né? Mas vamos lembrar também que Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Eu suponho que, para terminar, duas coisas. Eu suponho que quando você falava, aconteceu comigo também, quando você falava sobre inveja, voltou à minha mente isso que eu falei. Eu lembrei disso, né? Você falava de perdão, lembrei daquele meu chefe. Lembrei dele. Quer dizer, caramba, ainda bem que já não é uma coisa que me acaba como me acabava naquela época. Em parte por quê? Porque na dependência de Deus eu resolvi perdoar.
boa experiência com ele, foi vários anos depois que eu estava aqui. Trabalhamos juntos 12 anos. Eu nunca ganhei um elogio dele. Nunca. Lembrava meu pai. Né? Meu pai dizia, sua obrigação ter a nota boa. Por mais que eu tirasse. Teve que dar. Mas um dia aquele meu chefe estava aqui. E veio depois do culto, veio me dar um abraço, achei estranho. Né? E ele falou assim, gostei do seu sermão. Eu nunca tinha ouvido ele me elogiar. Aquilo me deu uma emoção por dentro. Sabe? Foi interessante, lembro até hoje. Saímos até para almoçar e daí eu paguei o almoço dele naquele dia. Mas assim, o que é crucial para mim é lembrar que no passado era um tremendo poder na minha vida. Cada vez que eu tomar ceia, a gente lembrar daquele Deus, eu preciso perdoar fulano, não, para eu tomar esse pão, beber esse cálice, perdoado. Deus curou. E assim pode ser em cada um de nós. Aquilo que a gente tem inveja, aquilo que a gente tem mágoa, correr para Jesus e assim como Ele nos tratou e nos capacitar para tratarmos os outros. Amém? Daniel, muito obrigado. Foi inspiração. Gente, a gente vai continuar isso, vamos remarcar, tá bom? Porque tem muita coisa nova para a gente aprender, não é? Deixa eu orar. Ó Deus, obrigado, porque a maneira como o Senhor fez o nosso cérebro tinha tudo a ver com aquilo que o Senhor queria que nós fizéssemos. A gente sabe que a queda, ou a rebelião, como o Lourenço falou, estragou isso em nós. Mas obrigado porque em Jesus isso é restaurado. Certamente só quando Ele voltar que será restaurado 100%. Mas quando aquilo que o cérebro venha a ser ativado, das emoções negativas, a gente poder lembrar que em Jesus a gente tem um recurso para que elas sejam mudadas. E nós pedimos que em nosso interior, o Teu Espírito Santo atue de uma forma além do que a gente pode imaginar. De modo que a gente seja livre dessas emoções negativas. Quando elas voltarem, a gente voltar para o mesmo remédio, que é buscar o Senhor. E eu te peço, meus queridos irmãos e irmãs que estão aqui nesta manhã, que na vida deles, a Tua graça impere, de modo que sejamos, cada um de nós, libertos daquilo que é contrário àquilo que o Senhor quer ver em nosso interior. Abençoe a vida do Daniel como médico, como neurocientista, como pesquisador, que cada paciente que ele atender, sinta-se também que ele está numa missão que o Senhor deu para ele. De modo que ali no consultório possam haver mudanças de vidas que o Senhor pode produzir. Em nome de Jesus oramos. Amém. Gente, obrigado pela sua paciência. Talvez já estão com fome, né? 1h15, mas até amanhã, se Deus quiser. E lembre, amanhã eu vou falar sobre o ar-condicionado. Eu pedi a Deus o dia mais quente do mundo. Estou brincando. Não vai tomar nem seja tão quente assim, né? Até amanhã, se Deus quiser.